Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar essa transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus. O mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração para ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Antes de ler a Bíblia, devemos rezar essa oração. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. 22 de setembro de 2019, Liturgia da Palavra. Diante da soberba e da injustiça, Deus sempre se põe ao lado do humilde e do injustiçado. A palavra nos revela o projeto divino de salvação para todas as pessoas chamadas a serem fiéis ao Senhor, sejam quais forem as situações. E hoje são duas leituras, a primeira da profecia de Amós, o capítulo 8, versículo de 4 a 7. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria e o saldo para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquece. Essa é uma passagem de Coríntios 2, capítulo 8, versículo 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo é o 16, versículo de 1 a 13, ou 10 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salmos de louvor 116. Eu amo a Javé porque ele ouve a minha voz suplicante, porque inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco. Laços de mortes me cercavam, eram redes mortais, e eu caí na angústia e aflição. Então eu invoquei o nome de Javé. Javé salva minha vida. Javé é justo e clemente, o nosso Deus é compassivo. Javé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Volte ao repouso a minha vida, porque Javé foi bondoso com você. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda.
Caminharei na presença de Javé na terra dos vivos. Eu tinha fé mesmo ao dizer: estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia: os homens são todos mentirosos. Como retribuirei a Javé todo o bem que ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Javé. Cumprirei meus votos a Javé na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. Eu sou teu servo, Javé, teu servo e filho de tua serva. Tu rompestes os meus grilhões. Vou oferecer-te um sacrifício de louvor, invocando o nome de Javé. Cumprirei meus votos a Javé na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Javé, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. O de súplica hoje é o 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo santo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos como alimento às aves do céu e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e ninguém o enterrava. Nós nos tornamos ultraje para os nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Não recordes contra nós as faltas de nossos antepassados. Que tua compaixão venha logo até nós, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus Salvador nosso, pela honra do teu nome. Liberta e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Que, diante dos nossos olhos, as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido do cativo, com teu braço poderoso salva os condenados à morte, e aos nossos vizinhos devolve 7 vezes a afronta com que te afrontaram, Senhor. Quanto a nós, o teu povo, ovelhas do teu rebanho, nós te celebramos para sempre, e de geração em geração vamos proclamar o teu louvor. O didático hoje, 105. Javé se lembra para sempre da sua aliança, da palavra empenhada por 1000 gerações, da aliança que selou com Abraão, do juramento feito a Isaque, confirmado como lei para Jacó, como aliança eterna para Israel. Eu lhe darei a terra de Canaã como sua parte na herança. Quando era possível contá-los, eram pouco numerosos os estrangeiros na terra, iam e vinham de nação em nação, de um reino para um povo diferente. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles até reis castigou. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então Israel entrou no Egito e Jacó residiu na terra de Cã. Deus fez seu povo crescer muito e tornou-o mais poderoso do que seus opressores. Tirou o seu povo carregado de ouro e prata, e entre suas tribos ninguém tropeçava. O Egito se alegrou quando saíram, porque sobre ele haviam infundido seu terror. Ele estendeu uma nuvem para cobri-los e um fogo para iluminar a noite. Pediram e ele fez vir cordonices e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e brotaram águas, correndo no deserto como um rio, porque se lembrou de sua palavra sagrada que dera ao seu servo Abraão. Fez seu povo sair com alegria e seus eleitos com gritos jubilosos. Deu a eles a terra das nações e se apossaram do trabalho dos povos para que guardassem os seus estatutos e observassem as suas leis. Aleluia! Conclusão dos Salmos. Pai Celeste, nossa oração diária nos ensina que todos nós, seguidores do Teu Filho Jesus, não devemos ambicionar o poder para oprimir,
Quem assume o poder deve fazê-lo para servir e servir a quem mais precisa. Grande é aquele que serve sem ambição. Amém. O Deus da paz e do amor nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.